3 mais 1 também vai dar x ao quadrado. Se tu derivar x ao cubo sobre 3 mais 2, também vai dar x ao quadrado. E assim vai. Ok? Então, Uhum. com isso em mente, todas as funções que seguem a regra da derivada somados de uma constante podem ser ditas como primitivas, ou antiderivado, ou integral. Vai ver logo. Aqui ele dá todo um argumento meio matemático, meio inútil, que não nos importa muito nesse primeiro momento, para a existência da constante. A gente simplesmente percebe que a constante tem que existir por causa da própria definição de função primitiva. Muito bem. Então, se a f de x ela é a primitiva da fzinha de x, então f de x mais c é definido aqui como a integral da fzinha de x. Beleza? Então, tu procura a primitiva e soma de uma constante qualquer. Pronto, tem a integral. A integral é isso. Então, a integral, na verdade, tu pensar qual função que eu tenho que derivar para aparecer o que está dentro da integral. Basicamente isso. Beleza, então olha só, tem algumas coisas bem interessantes para se analisar aqui. Esse símbolo, né? Essa cobrinha. Esse é o símbolo da integral. Se tu ver ele por aí, tu sabe que tu vai ter que integrar, fazer toda essa análise que a gente acabou de falar sobre a função primitiva, etc. Muito bem. dx. dx é um outro elemento que ele é bem frequente na matemática e ele aparece sempre nas integrais. Tu não vai integrar sem dx. Ok. Beleza. Beleza, vamos continuar aqui. F de x é a função que vai integrar, normalmente tem alguma coisa aqui dentro, pode ser que tenha um número eventualmente, não precisa ser uma função que dependa de x exatamente, mas pode ser um número, uma função constante no caso, né? Que mais nós temos aqui? De modo geral, todas as equações elas podem ser integradas, pelo menos numa determinada região. E a constante aqui você vai colocar c. Quem olha sabe que é um número. Beleza. Então, o Fzão nessa fórmula é a primitiva, e daí é o F grande, não, o maiúsculo que é a primitiva, se eu entendi. Isso, exatamente. Tá. É a primitiva ou a integral, né? Aham. Por exemplo, se tu integrasse aqui o x ao quadrado, daria x ao cubo sobre 3 mais c. Integral de x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3 mais c. X ao quadrado aqui, x ao cubo sobre 3 aqui, mais c. Beleza. Aqui tem alguns exemplos. Ó. A integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3 mais c. Cara, eu vou falar a verdade. Eu usava a apostila da UFSC para dar aula às vezes. Aham. Mas, meu, eu acho muito ruim a apostila que o pessoal da UFSC usa. Eu não sei se ainda continua usando a que eu usava, mas, meu, é Ah, muito ruim. você sabe qual é o nome? Não, é uma que tem uma capa meio azul, assim. Putz, não sei. Por que é, tipo, complicado demais? Ou é porque é muito poluído? O que é? Pouco explicado, sem desenho, sem exemplos, basicamente. Acho que ele. Talvez seja por isso que o professor deu outra apostila. Que É, acho que não é da UFSC, que é aquela que eu tô usando. provavelmente não. É esquisito até. O UFSC geralmente faz umas apostilas boas. Então, vamos continuar aqui. Aham. O gráfico a seguir representa uma família de curvas integrando cosseno de x. Bem, o que acontece aqui, né? Quando a gente integra e coloca mais c, na verdade a gente está alterando o coeficiente linear da função. O coeficiente linear é sempre o valor onde as funções elas cruzam o eixo y. Então, dependendo do c que tu tiver, ela vai estar mais embaixo ou mais em cima, olha só. Todas as funções aqui são a cosseno de x, tá? Só como quando a Aham. gente integra o menos seno de x, a gente tem cosseno de x mais c. Então, o c é um número, ele pode ser menos 2, 1, 0, 1, 2, 50, 300 mil. Aqui a gente nota que o que muda, na prática, a única coisa que muda é a altura que a função está.
gráfico está, né? Só isso que muda. Quando a gente está falando de cálculo, a gente está falando de variação. Constante não muda a variação. Constante é constante. Então, as variações, como ela funciona, é sempre do mesmo jeito. É isso aí. Só vai estar num lugar diferente. Existem algumas propriedades que tu vai lembrar bem lá do cálculo, tá? Por exemplo, aqui, do cálculo de derivadas, né, quis dizer. Quando a gente tinha uma derivada, uma constante dentro, por exemplo, 2x ao cubo, a gente podia passar o 2 para fora e derivar só o x ao cubo. Aí ficava 2 vezes 3x ao quadrado. 6x ao quadrado na prática. Né? Então aqui é a mesma coisa, tu pode passar a constante para fora da integral. A constante que multiplica a função, né? Não confunda com a constante que soma ela. Uma constante multiplicando a função. Quando a gente vai integrar soma, a gente vai fazer a soma das integrais. A integral da soma é a soma das integrais. Pode fazer separadamente para facilitar a tua vida. Bem, aqui tem toda a prova disso, a gente não precisa se preocupar com isso. E aqui tem umas outras propriedades bem interessantes, né, que na prática é o seguinte, né? Tá te dizendo que se tu for derivar o resultado de uma integral, a resposta disso é simplesmente o que está dentro. O próprio f de x. Se tu... Ah, tá, faz sentido. Né? Se tu for integrar uma derivada, que é o que está acontecendo aqui, mais ou menos, é a mesma coisa. E por aí vai. Então, né, simplesmente é que nem tu fazer x ao quadrado, raiz de x ao quadrado. Né? Então, anula tudo. Aqui a derivada anula a integral e sobra o que está dentro. O contrário é a mesma coisa. A raiz de x ao quadrado, mesma coisa. Aqui nós temos uma outra regra. Toda vez que tu for integrar uma função e tem um valor multiplicando o x dela, tipo, digamos, seno de 2x, por exemplo. Normalmente a gente conhece as coisas do seno de x. Mas pode ser que apareça seno de 2x e elevado a 3x. Né? Abre parênteses 2x, fecha parênteses ao quadrado. Nessas situações, você vai simplesmente passar o a dividido. Claro, isso aqui é parecido com a regra da cadeia, que a gente aprende lá na derivada. Né? Aqui vai ter uma coisa parecida com a regra da cadeia, que é a regra da integração por substituição simples. Nessa regra, a gente aprende a fazer isso. Mas caso, né, quando a gente usa essa técnica para integral, vai dar essa resposta aqui. Mas, se tu quiser decorar, né, já é uma forma de decorar. Vai ficar sempre dividindo aqui. Quando tu soma a mesma coisa, não dá nada. Só vai somar na tua integral também. Na tua função primitiva, a resposta da integral. E quando tu faz as duas coisas ao mesmo tempo, muda as duas ao mesmo tempo. Quando a gente vai trabalhar com integrais, a gente tem a tabela de integrais também. Que nem a gente tem a tabela de derivadas. Então tá aí a tabelinha de integrais. Todas as que estão aqui, bem, pelo menos até o cosseno, você tem que decorar. Essa 3 não aparece muito. Mas essa aqui, essa e essa, A1, A2, A4, A5 e A6, todas elas aparecem muito. No cálculo 1, essa 9 também aparece bastante. Na vida real, assim, aparece pouco. Só em física 3 ela aparece de novo. Tá fazendo física 1 já? Já. Mas o física 1 tá bem tranquilo, tá tipo ainda. Exercício meio de ensino médio, sabe? Não sei explicar. Ah, tá, mas vai piorar, hein? Te garanto. Eu também pensei isso quando eu comecei física 1. Fui pro exame ferradão depois. Graças a Deus passei na lasca. Na lasqueira. Bem, aqui tem alguns exemplos que, vamos dizer assim, provas do que ele falou ali da tabela. O que eu quero realmente conversar contigo, para começar, é esse aqui, tá? A integral desta função zona.
Muito bem. Como temos somas aqui, a integral da soma é a soma das integrais. Eu posso fazer uma integral para cada cara. Então, aqui quebrei em 3 integrais. Uhum. Posso passar para fora as constantes. E, como é mais interessante, que nem na derivada lá, transformar raízes em potências fracionárias, já transforma em potência fracionária. Agora vamos resolver as integrais. Todas essas integrais estavam naquela tabela que eu acabei de te mostrar. Eu te mandei uma tabela de derivadas para a gente resolver as continhas, quando a gente estava começando a ter aula. Boa pergunta. Bem, se eu não mandei, eu vou mandar agora. Eu quero que tu abra, tá? Aham. É, não, tabela. Não. Abre essa tabela aí, por favor. Eu já vi essa tabela antes. Eu pesquisei, aí eu Essa achei. tabela aí, o pessoal já deve usar uns 30 anos. Desde que tem internet, o pessoal escreve tabela de derivados, aparece essa. É incrível. Muito bem. É a que eu usava, né, quando eu fiz cálculo em 2009. Então, faz um Caramba. tempinho aí. Faz um tempinho e era essa que aparecia no Google. E continua sendo. Pode crer. Bem, então o que acontece aqui, né? Se você olhar a primeira derivada, primeira integral, desculpa, que é a coluna do lado direito, né? Você vai olhar a regra 2. Olhe lá a regra 2. Quando você tem uma função elevada a n, a integral é a regra de somar em cima e colocar igual embaixo. O n mais 1 dividido por n mais 1 mais c, ok? Aham. Então, como nós temos aqui o x ao cubo, a hora que eu vou integrar o x ao cubo, fica x elevado a 3 mais 1, que é 4, dividido por 4, certo? Certo. Por que apareceu 2 em vez de 4 aqui, então? Que você simplificou com o 2 de Exatamente. fora? Tá. Exatamente. Qual que é a integral do seno? Se você olhar lá na tabela a integral 6, você vai ver que a integral do seno é menos cosseno. Uhum. Por isso que menos com menos dá mais, ficou mais aqui. E Tá. qual que é a integral de x elevado a 1 meio? Novamente, 1 meio é um número, é n. Então você vai somar 1. 1 meio mais 1 é a mesma coisa que 1 meio mais 2 meios. Ou seja, 1 meio mais 1 é 3 meios. Então é 3 meios em cima, 3 meios embaixo. Só que quando a gente coloca uma fração na parte de baixo, a gente pode jogar lá para cima invertendo. Técnica de Aham. fração bem rápida. Né? Para quem está fazendo cálculo e com perspectiva de passar, nesse momento aí as frações já estão bem de boa. Né? É incrível como tu passa o ensino médio inteiro sem dominar bem a fração, mas chega na faculdade, um semestre, 6 meses tu aprende. É. Daí, inverteu, né, o 2 terços, vai ficar 2 vezes 5, 10 sobre 3. Beleza? Beleza. Beleza, então eu vou agora fazer esta. Eu vou fazer do meu jeito. Tu pode depois olhar na apostila, ou pode acompanhar pela apostila também, para ver como eu faço aqui, quais serão as respostas, etc, etc. Deixa eu fazer. Muito bem, está começando a apresentar. Novamente, eu tenho um monte de x's, todos sobre uma raiz ali, né? São somas, então eu posso fazer a integral da soma, soma das integrais. Mas antes, bem, antes de fazer a integral aqui, eu vou tentar dar uma melhorada nas coisas aqui. Né? Bem, eu posso fazer separadamente cada um deles, né? Então, por exemplo, vai ficar a primeira ali, x à quarta. Aqui não é a mesma coisa que x na 1 meio? Aham. Então vem menos 1 meio aqui. Tudo bem? Certo. Quando passa para cima, muda de sinal. Aqui vai ficar x vezes x na 1 quarto vezes x na 1 meio. Para fazer as coisas meio devagar, né? X é a mesma coisa que x na 1. Então, x na quarta, né? 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. Então vai ficar 7 sobre 2. Concorda comigo? Certo. Aqui vai ficar 1 meio menos 1 meio. Vai ficar menos 1.
E aqui vai ficar 1 mais 1/4 mais 1/2. Isso é a mesma coisa aqui, 4/4 mais 1/4 mais 2/4. 4/4 mais 1/4 é 5/4, mais 2/4 é 7/4. Tudo bem? Uhum. Se eu não errei nada, tá certo. Agora, com isso aqui em mente, a gente pode começar a integrar e a gente vai integrar bem rapidinho. Então, a dica é sempre resolver a parte algébrica primeiro. Então, agora eu tenho que pôr o símbolo de integral e o dx. Não existe integral sem o dx. Só que tu vai começar a pensar assim, que frescura colocar esse dx. Não existe integral sem o dx. Vamos colocar o dx, o professor vai dar errado e tá certo em dar errado. Porque o dx é muito importante para integrar. Tu vai notar isso quando a gente for fazer integral da substituição, quando for fazer a matéria de equações diferenciais. Então, a integral da soma é a soma das integrais, tem que resolver essas integrais aí. Vamos resolver cada uma de uma cor. Essa integral aqui vai ficar 7/2 mais 1 sobre 7/2 mais 1. Essa vai ficar 3. Bem, vamos deixar sair para lá, para depois. Tá. E essa aqui vai ficar 7/4 mais 1 sobre 7/4 mais 1. Veja, se eu simplesmente fizesse a mesma regra aqui para essa, eu teria x menos 1 mais 1. Isso daria x elevado a zero que dá 1. Tá errado. Não é isso. Uhum. Veja na tabela a integral 3. Eu acho que é a 3. É com módulo, você disse, ln? A resposta que deu o módulo. É lendo o módulo, isso. Então, Uhum. note que ali a gente tem du sobre u. Né? Que é o Uhum. caso aqui. Porque a integral de x menos 1 é a mesma coisa que a integral de dx sobre x. E isso, de acordo com a tabela, é o ln. Isso dá ln, tá bom? Tá. Concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x? Sim, isso sim. Então, por isso que 1 sobre x vai ficar dx sobre x. O dx multiplica. E na tabela, diz que uma integral dessa forma é ln, certo? Certo. Sem dúvidas ou tá com alguma dúvida? Não, é que, tipo, essa parte do dx que eu não tô acostumado a usar, porque na parte derivada eu tava usando a apóstrofe, sabe? Mas é, tipo, em qualquer contexto que pode O dx mexer não é nesse derivada. O dx. dx é um elemento que tu precisa para integrar. Aham, tá. Sem esse elemento, tu não pode fazer o somatório. Integrar um somatório. A questão aqui não é tu se preocupar com isso. A questão, no primeiro momento, é tu entender que tu vai ter que transformar isso aqui em 1 sobre x, que é o que está aqui. Tá. Certo? E daí tu vai ver na tabela que isso é ln de x. Beleza? Aham. Beleza. Então, 7/2, né? 7/2 é a mesma coisa que 2... 7/2 mais 1 é a mesma coisa que 7/2 mais 2 sobre 2, que é 9/2. 9/2 aqui, 2 nonos aqui. Mas, agora se você olhar na tabela, ln de x. Não se preocupe com o módulo. Dentro do ln, por regra, só pode valores positivos. Não existe ln de número negativo. Né? Isso a gente aprende lá na parte de função. A função da ln é mais ou menos assim. Ela não tem parte negativa. Então, o módulo tá ali ou não tá, dane-se. A gente sabe que só pode ser positivo. E agora a parte verde aqui. 7/4 mais 1 é 7/4 mais 4/4. 7 mais 4 é 11. 11/4. Dividido por 4, 11. Certo? Certo. Não falta alguma coisa? Não, pera. A gente O está que falando que dessa eu... coisa a aula toda. Todo mundo Peraí esquece. que... Se esquecer Ah, isso na hora da prova, o professor tira meio ponto. vixe. Ah, o dx? Dx já foi, já entregamos. Não. Olha em todas as Ah, integrais da tabela. Todas elas depois tu ah, integra. constante. Exato. Tá.
Exatamente. Vamos lembrar o que Aham. nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos buscando a função primitiva desta aqui, ou seja, a função que quando eu derivo causa essa aqui. Então, quando eu derivo causa essa aqui, tem a função que eu acabei de obter, mas ela com qualquer constante que eu queira. A derivada de constante é zero, então vai dar a mesma coisa, né? Uhum. Show, então beleza. Mais C. Muito bem, acho que eu expliquei já bastante coisa, que tal você dar uma treinadinha? Vou dar uma treinadinha. Deixa eu salvar aqui. Então essa constante no caso é tipo, não importa o tamanho, só vai ter um mais C no final, não vai ter tipo. Não importa Ah, qual é. é que sempre vai dar zero, né? Então. Tá, A faz hora que tu sentido. derivar, sempre dá zero, exatamente. Bem, Aham. eu quero que tu comece integrando uma coisinha bem fácil aqui. Quero que tu encontre a primitiva de x ao quadrado. Opa. X ao quadrado mais 3x mais 5. Por favor, me faça a integral desse cara aqui. Terminar, pode me dizer a resposta. Mas faz passo a passo, hein? Aham. Mandei a resolução do que eu acabei de fazer, mas acredito que não é preciso. Só usar a tabela que está tranquilo. Uhum. Tá, acho que. Que foi? Ah, é? Qual que é a resposta? X à terceira sobre 3 mais 3x ao quadrado sobre 2 mais 5 mais C? Não. Não, Tava mais tudo 5 certo não. até o 5. Ah, não, porque o 5. 5 é constante. Se tu, É. bem, não tem aqui, né? Mas veja a primeira integral, a integral do du, né? Aham. Tu vai fazer a integral do 5, só que o 5, por ser constante, sai para fora da integral. Daí vai ficar a integral só do du, certo? No teu caso, a integral do dx. Vai ficar 5 integral de dx, certo? Ah, A tá. integral de dx é x. Então, Então é 5x 5x. mais c. Tá. Ah, Beleza. Essa foi bem for dummies, né? Bem tranquilo. aham. Vamos pôr uma integral aqui a little bit longer aqui. Vai ficar x ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado mais 3ln de 2 sobre x dx. Um pouquinho mais feia. Mais assustadora, porém as regras serão as mesmas.
Uhum. Ah, tá. Deixa eu colocar uma coisa a mais aqui. Vamos tirar esse x quadrado, que é bem boboca. Vamos colocar e de x. Ah, Pera. olha. Se eu colocar e de x vai ficar meio complicado. Melhor não. Esquece. Vai ser x Tá. quadrado mesmo. E aí, cara, tudo bem até aí? Eu travei na parte do. Porque eu peguei o X de baixo, Uhum. aí eu multipliquei tudo em cima por x menos um. Aí. Mas aí do ln eu joguei o ln pra fora do. O 3ln de 2 eu joguei ele pra fora da integral. Certo. E É aí um ficou número, né? dentro. Aí dentro ficou x elevado a menos um. É isso, né? Sim, igual o que eu Tá. fiz, né? Aham. E isso é uma integral que está na tabela. Tá. Aí.
Não, pera, mas aí fica. X elevado a menos um é a mesma coisa que um sobre x. Ah, é, tá, verdade, tá. Aí fica o ln. Tá, a integral disso é Ln. Aham. Tá, então. X ao quadrado sobre 2 mais x elevado a 2 sobre 2 sobre 3 mais 3 ln de 2 vezes ln de x mais c. Exato. Beleza. Muito bem. Então, essas primeiras integrais que tu ainda não precisa usar alguma técnica para resolver, que é basicamente fazer álgebra de ensino médio e utilizar o que está na tabela, é bem fácil. Na prática é o que mais vai aparecer na tua vida, tá? Porém, caso ou outro, né? Tem que saber resolver. Claro que na tua prova vai ter uns negócios insanos para fazer. Né? Aqui, por exemplo, nós temos uma outra dessas que é a integral da soma, soma das integrais. Uma integral de cada. Daí, se tu olhar na tabela, né, o que que acontece? Integral de x é o próprio x. Integral de e agradece cair porque é ele mesmo. A outra é uma integral do polinômio, tranquilo. E agora a gente vai ter a integral de tangente ao quadrado vezes cossecante. Tu sabe o que que é cossecante? É, é o contrário do seno do cosseno, eu sempre confundo. Do seno. Do seno. Ah. Isso. Então, se a gente verificar isso, né, nós podemos abrir a tangente e a cossecante, vai ficar desse jeito aqui. Vai cortar seno com seno, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a própria secante ao quadrado. Se você for na tabela, veja lá na tabela a integral número 14. Integral número 14. Ah, tá, do secante ao quadrado. Aham. Então, é isso aí, né? Simplesmente está na tabela. O que está na tabela você deixa e pronto. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos ver se a gente tem algo mais interessante aqui. Técnicas de integração agora. Integral por substituição. Então, o que, que vai acontecer? Que nem na regra da cadeia, o que, que acontece na regra da cadeia? Às vezes você tem integrais que elas não são muito bonitinhas. Elas não aparecem exatamente com o que está lá na tabela. Então, você vai ter que modificar elas de alguma forma para simplesmente melhorar a visualização dela, lidar com ela. Então, o que, que acontece? Veja, por exemplo, essa integral. A mesma ideia da regra da cadeia. 2x menos 1. Uma coisa feia. Mas se fosse simplesmente x dentro da raiz quadrada, a gente resolveria rapidinho, não é mesmo? Está certo isso? Né? Raiz de x é uma Aham. coisa fácil de resolver. Nada além de uma regrinha lá do tombo. A integral do somar em cima igual embaixo. Então, a ideia aqui é chamar o que está dentro de alguma coisa que me permita uma integral mais simples. Que nem lá na regra da cadeia, que eu chamo uma parte da função de u. Aqui também eu vou chamar uma parte da função de u. Ou seja, o que está dentro da raiz, evidentemente, eu vou chamar de u. Então, 2x menos 1 igual a u. Beleza. Agora tu vai ver a importância do dx, tá bom? Veja, se eu simplesmente chamar de u, o que está dentro, vai continuar o dx aqui. Mas tu trocou o que estava dentro por u. Tu não pode ter uma integral com duas letras. Então tu vai ter que Uhum. trocar o dx por alguma coisa que envolva u. No caso de u, né? Se tu derivar o u,
aquilo que tu acabou de definir como u, vou derivar em x, do lado esquerdo tu vai ter du dx, certo? Du sobre dx, certo? Pera aí, não entendi. Como assim? Derive. Aham. A derivada do u não é du dx? Ah, sim, sim, tá. Né? Tipo a derivada implícita lá. Se quer derivar, vai ser du dx. Se quer derivar f, da df dx. Se quer derivar o y, da dy dx. Bem, beleza, então aqui vai ficar du dx. Legal, porque vai já aparecer o dx, de certa forma. Daí, se tu deriva do lado esquerdo, tem que derivar do lado direito. A derivada de 2x menos 1 é 2. Concorda comigo? Uhum. Então você vai ter que du sobre dx é 2. Portanto, se você passar o dx multiplicando, vai ficar du igual a 2dx. Beleza? Tá, acho que entendi. Legal, né? Então, derivou, passou o dx multiplicando para o outro lado, ficou du igual a 2dx. Agora, tá pronto. Por quê? Porque agora eu vou ter uma integral só com u's. Não vai ter x ali dentro. É só u. Então, bem, claro, aqui eu tenho só dx, né? Mas nada que multiplicando por 2 em cima e embaixo não resolva, né? Então, essa é a integral que nós estávamos trabalhando. Agora ele multiplicou por 2 em cima e embaixo. A gente sabe que 2dx é du, então eu posso trocar 2dx por du. Ok? Aham. Esse 2 aqui que está embaixo foi para fora, porque é uma constante. E dentro da raiz é u, que foi o que a gente definiu, como 2x menos 1 igual a u. Pronto, agora a integral que tu tem que resolver é uma integral de u, muito fácil, u elevado ao meio. Então a integral de u elevado ao meio é u elevado a 3 meios sobre 3, mais c. Beleza? Então resolver a integral por substituição é desse jeito. Você chama alguma coisa de u para deixar mais bonito, que nem na regra da cadeia, deriva essa coisa para poder substituir o dx. Tem que encontrar o du em função do dx. Faz as substituições e pronto. Esse du em função de dx vai ter que ser sempre, no máximo, com o número multiplicando. Então vamos lá. Vou fazer uma parecida. O jeito que eu faço é mais didático que a apostila. Acho que você vai entender melhor. Tá. Vamos lá, vamos para o Python. Apesar de que aqui é bem evidente como funciona, qual é a maneira, né? Substituições, derivadinhas. Grosso você pegou, tenho certeza. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos integrar x ao cubo. X ao cubo não. X mais 7 ao quadrado. Novamente, você podia abrir esse cara aqui em x mais 7 vezes x mais 7, só que daria um trabalho chato. O que eu vou fazer aqui? Se fosse simplesmente uma coisa ao quadrado, seria só aplicar as regras da tabela. Mas não é uma coisa só ao quadrado, é x mais 7 ao quadrado. Então eu vou dizer que x mais 7 é u. Okay? Tudo bem até aí? Tá. Agora, derivando dos dois lados, a derivada do u é du dx. Da mesma forma que a derivada da função é df dx. Do y dx. Dx, qual que é a derivada de x mais 7? 1. Certo? Uhum. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Porque, bem, eu já vou trocar isso aqui por u. Eu não posso manter isso aqui em x, tem que trocar por du também. Certo. Derivando, eu encontro essa relação. Então, agora eu passo dx multiplicando, eu vou ter du igual a dx. Certo? Esse cara Uhum. multiplicando. Pronto. Então, a gente pega essa integral aqui. Estou que nem português já.
O português fala pronto para tudo. É bem louco. Então, veja, esse cara aqui é 1. Acabei de dizer que isso é 1. Então, eu já vou até, ó, já vou lá aqui. E o quadrado, professor? Cara, a gente só trocou o x mais 7 por 1, não o quadrado. O quadrado Certo. continua aqui. E o dx, de acordo com a minha conta, eu provei que dx é igual a d1. Nesse caso, é o mesmo. Agora, pronto, isso aqui está na tabela de integrais. A integral desse mano é u ao cubo sobre 3. Mas, a gente quer uma Tá. resposta de x. Então, dane-se u, vamos trocar por x. X mais 7 ao cubo sobre 3. E agora eu coloco constante. Pronto. Se você colocar constante antes, matematicamente tá errado ou não? Tipo, se você no meio da prova, eu esqueço, eu coloco ali do lado do 1C. Não, não está errado. O problema é que, como eu sei como esse assunto vai avançar no futuro, Ah, daí estaria errado. No tá. futuro. Mas nesse momento aqui não estaria errado. Mas eu Então já acho que é estou te dando um melhor. spoiler. Deixa para o final só, tá? Por quê? Aham. Lembra aquelas que a gente fazia a integral da soma, soma das integrais? Se fosse também fazer cada integral, tu colocar um c, seria inútil. Né? Vamos pegar, por exemplo, aquela conta que eu fiz lá toda colorida. Deixa eu pegar aqui. Né? Aqui. Se eu colocasse c para cada uma, seria inútil, porque no final eu ia poder juntar as 3 constantes numa só. Sacou? Certo. A constante vermelha com a azul, com a verde juntas dá essa aqui. Elas juntas ou separadas, tanto faz. Então, a gente deixa para pôr a constante só quando a conta acaba mesmo. Não ficar perdendo tempo. Show de boelas. Então, eu fiz a conta, mostrei o exemplo, agora é a sua vez. Essa aqui eu vou te deixar por 5 minutinhos sozinho do breu absoluto. Tu tem a Tá. apostila, tu tem os meus exemplos. Boa sorte. Dica. Ah, tá. Posso vacalhar um pouquinho mais. Dica. Vai deixar o mais bonito possível para poder utilizar alguma coisa da tabela, beleza? Tá. Eu vou ter que ir no banheiro rapidinho, mas antes disso eu vou te enviar o que eu acabei de fazer também, né? Para servir como ajuda. Na apostila, isso aí é a página, caso queira ver, né? A página do PDF 240, tá bom? PDF, se diz a tabela da UDESC?
E aí, como estão os desenvolvimentos? Tô acabando aqui, eu acho. Show de bola. Deu 3x mais 7 elevado a 4 sobre 3 sobre 4 mais c. É isso? Acho que você está mutado. Putz, desculpa. Ficou alguma parte mais difícil, assim? O que você achou? Não, é que eu tinha esquecido que era pra jogar 1/3 pra fora da integral. Aí depois eu fui ver na resolução, lembrei. Ah, você falou da apostila. Acho que você não mandou a apostila, não. A da UDESC, né? Que você falou, de cálculo. Não é possível, meu. É sério? Deixa eu te mandar aqui. Caraca, tinha certeza. Sempre mando essa apostila na primeira aula para todo mundo. Bem, de toda forma, agora tá aí, né? Agora tá resolvido. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, cara. Hum, Vamos finalizar por aqui, não adianta ficar vendo mais nada, né? certo. E daí, na próxima aula, a gente vai ver uns exemplos mais cabreiros disso aí, Aham. para eventualmente a gente ver a outra regra, que é uma regra extremamente tensa, que é a regra da integração por partes, onde tem soluções de integrar que só sai por integração por partes. Você tem que. Nossa, é difícil até explicar o que acontece, tão complexo que é, tá? Então vai se preparando aí, se quiser dar uma liga, vai ajudar. Beleza? Beleza. Então tá bom, meu amigo. Até semana que vem. Valeu! Obrigado, até. Valeu.